Vou continuar lendo Samuel, 1 Samuel, estou no 18. A amizade entre Jonatas e Davi. Quando Davi acabou de falar com Saul, Jonatas afeiçoou-se a Davi e Jonatas o amou como a si mesmo. Naquele dia, Saul o reteve consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si próprio. Tirou o manto que usava e o deu a Davi. Assim fez com suas vestes, a espada, o arco e o cinturão. Davi saía onde quer que Saul o mandava e era bem sucedido. Por isso, Saul o colocou à frente dos guerreiros e ele era estimado por todo o povo e também pelos oficiais de Saul. Inveja de Saul. Ao retornarem eles, quando Davi voltava, depois de matar o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tambores e símbolos. As mulheres cantavam enquanto tocavam e diziam: Saul matou 6.000, mas Davi seus 10.000. Saul se enfureceu, pois lhe desagradaram essas palavras e disse: Deram a Davi 10.000 e a mim apenas 1.000? Mas que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não mais olhou Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau da parte de Deus apoderou-se de Saul, e ele começou a delirar no meio de sua casa, como nos outros dias. Davi dedilhava a harpa, Saul estava com a lança na mão. Ele arremessou a lança, pensando cravar Davi à parede, mas este se esquivou 2 vezes. Saul ficou com medo de Davi, porque Javé estava com Davi, ao passo que se havia retirado dele. Por isso o afastou de si, nomeando chefe de 1.000. E Davi saía e voltava à frente da tropa. Era bem sucedido em todas as suas expedições, e Javé estava com ele. Vendo como ele se saía bem, Saul teve medo dele. Mas todos em Israel e em Judá gostavam de Davi, porque os comandava na saída e na volta. Davi casa com a filha de Saul. Saul disse a Davi: Aqui está Morebe, minha filha mais velha, que te darei por esposa, contando que sejais um guerreiro valoroso a meu serviço e trave as batalhas de Javé. Porque Saul pensava: quem não seja minha mão a batê-lo, mas que seja a mão dos filisteus. Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e o que é minha vida, ou a casa de meu pai em Israel, para eu vir a ser seu genro, ao genro do rei? Mas quando chegou o tempo em que Morebe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por esposa a Adriel de Meola. Ora, Milcol, outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e ele ficou contente. Pensava consigo mesmo: eu lhe darei Milcol para que seja para com ele um laço que o fará cair nas mãos dos filisteus. Portanto, disse Saul a Davi pela 2ª vez: Hoje te tornará meu genro. Saul ordenou a seu servo. Falei em segredo a Davi, dizendo: O teu rei te quer bem e seu servo te estima. Torna-te reino do rei, genro do rei. Os servos de Saul retiraram essas palavras aos ouvidos de Davi, mas ele respondeu: Parece-me-vos pouco chegar a ser genro do rei. Parece-vos pouco chegar a ser genro do rei? Eu sou um homem pobre e de condições humildes. Os servos de Saul levaram-lhe a resposta, dizendo: Assim falou Davi. Respondeu Saul: Dizia Davi: O rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para se vingar seus inimigos. Saul pensava fazer Davi cair nas mãos dos filisteus. Quando os servos comunicaram a Davi essas palavras, agradou-lhe a resposta de se tornar genro do rei. E antes de expirar o prazo, Davi se pôs a caminho, partiu com seus homens e matou 200 filisteus. Levou todos a seus prepúcios ao rei, a fim de se tornar genro do rei. E Saul deu-lhe sua filha Micol por esposa. Saul teve de reconhecer que Javé estava com Davi e que sua filha Micol o amava. Saul ficou com mais medo ainda de Davi e se tornou seu inimigo durante toda a vida. Os chefes dos filisteus continuaram a sair para a guerra. Cada vez que o faziam, Davi tinha mais êxito do que todos os oficiais de Saul. Por esse motivo, seu nome
se tornou muito famoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu volto para ler 19, daqui a pouquinho.